Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, passando aqui, com uma mensagem maravilhosa para os nossos corações. Está em João 11:38. Nós vamos falar aqui de uma palavra maravilhosa para os nossos corações. E que essa palavra venha, através desta palavra, o Senhor venha trazer esperança para nossas vidas, que a nossa fé, ela venha crescer na presença do Senhor através da palavra dele. E a palavra de hoje é: Jesus ressuscita Lázaro. Então já vemos aqui que é uma palavra de glorificação ao Senhor. Porque Jesus, ele escolhe, o melhor amigo dele para glorificar o nome do Pai. Então nos diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tira a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você crer, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creem que tu me enviaste. Pois, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés enrolados em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe-no ir. Louvado e exaltado é o nome do Senhor por esta palavra que nos traz muito ensinamento, um conhecimento muito rico da graça do Senhor. Porque lendo esse texto, eu pude trazer muitas riquezas para a nossa fé neste dia. Porque, primeiramente, antes de ler essa passagem, eu li aqui a história aqui dessas duas irmãs. E Marta e Maria, elas eram irmãs de Lázaro. E Lázaro era o grande amigo de Jesus. O grande amigo de Jesus, o qual Jesus amava muito essa família. Maria era aquela que recebeu Jesus dentro do seu lar, aquela que derramou o seu perfume caríssimo para lavar os pés do Senhor e enxugar com seus cabelos. Então eles tinham muita gratidão pelo Mestre. Eles tinham muito orgulho de ter Jesus como seu amigo, E eu posso imaginar a dor dessas duas irmãs, vendo seu irmão ali, doente, e ali eles mandam dizer para o Mestre:
né? Eles mandam um recado ali para o mestre. Fala para o mestre que aquele que ele ama está doente. Então ali elas tinham uma esperança que Jesus, quando recebesse aquele recado, Jesus viria de imediato. Só que Jesus não veio. Jesus mandou um recado para elas dizendo: fala com elas que isso não é para a morte, mas para a glória de Deus. Só que Lázaro morre. Então eu posso imaginar a aflição daquelas mulheres. Porque por mais que Jesus não foi naquele instante, eu acredito que ali elas acreditaram que Lázaro não iria morrer. Que era o mestre que estava falando que Lázaro não iria morrer. Se ele estava falando que Lázaro não iria morrer, então ali elas acreditaram que Lázaro não iria morrer. Mas Lázaro morre. Então, houve ali uma perca de esperança, uma decepção. Porque eu acredito ali que elas ficam ali sem entender. Eu não entendo. Eu imagino uma falando com a outra, eu não entendo Maria, eu não entendo Marta. Jesus, nosso melhor amigo. Lázaro era o melhor amigo de Jesus. A gente mandou recado para que ele viesse. Que Lázaro estava doente, ele não veio. E ele mandou dizer que Lázaro não iria morrer. Mas Lázaro morreu. Só que o melhor para a vida deles estava por vir. Só que eles não sabiam disso. Mas Jesus sabia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Quando Lázaro morre, Jesus olha para o seu discípulo e fala com o seu discípulo: agora a gente vai voltar. Porque o meu amigo Lázaro, ele adormeceu. Só que Jesus ali estava falando da morte de Lázaro. Né? E ali, os discípulos de Jesus, eles ficam temerosos de voltar, porque Jesus já estava jurado de morte. E ali eles questionam Jesus e falam: mestre, ainda agora há pouco estava atrás do Senhor querendo matá-lo, e o Senhor vai voltar? Ele fala: ainda não chegou a minha hora, vamos, tranquilo. Não se preocupe, que ainda não chegou a minha hora. Esse é o momento de glorificação ao Pai. E Jesus ali, ele volta. Ele volta. E a gente vê no texto que quando ele volta, que vinha ao encontro dele? Marta. Marta vem ao encontro dele, se derrama aos pés do Senhor e fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ali o que ela quis dizer? Senhor, mestre, por que o Senhor não veio? A gente mandou recado, esperando que o Senhor viesse nos socorrer. Por que o Senhor não veio? Se o Senhor estivesse vindo, Lázaro estava aqui com a gente. E Jesus olha para Marta e Marta, você crê? Se você crê, verás a glória de Deus. E naquele instante, Jesus manda chamar Maria. Porque eu acredito ali que Jesus também se preocupa com a fé de Maria. Porque Maria foi aquela que largou de fazer tudo para ficar ali aos pés do Senhor, ouvindo as palavras do Senhor, confiando nas palavras do Senhor.
Enquanto Marta trabalhava, enquanto Marta dava atenção para os deveres de casa, Maria estava dando atenção ali, ó, para as palavras do Senhor. E ali eu acredito que Jesus também ele se preocupa com Maria. E aí ele fala com Marta, vai lá, chama Maria. E Marta vai e fala com Maria, Maria, o mestre está na cidade. Ele quer ver você. E Maria ali naquele desespero, eu acredito, sai correndo aos pés do Senhor e se joga aos pés do Senhor e fala as mesmas coisas que a Marta já tinha falado. E ali ela fala, mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, mesmo que Jesus, ele não foi de imediato, mesmo que Lázaro estava ali morto, aquelas mulheres, elas não perderam a confiança, não perderam a fé de saber que ele era o mestre, era o Cristo, era o Senhor. Independente se Lázaro estivesse vivo ou morto, ele era Deus, ele era o Senhor, ele era o mestre, ele era o Filho de Deus. E isso nos traz a entender que independente do que acontece em nossas vidas, independente do que Deus faz, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo Salvador. E foi o que aquelas mulheres demonstraram ali. Mas Jesus ali toma aquelas mulheres ali pelas mãos e fala com elas, me mostra. Me leva lá onde ele está. Me mostra onde ele está. E ali, elas levam Jesus ali, aonde Lázaro está. E quando Jesus chega ali, a gente vê que Jesus, ele chora. Ele chora por Lázaro. E ele pede para tirar a pedra que estava ali impedindo o acesso dele chegar até Lázaro. E Marta vai e fala com ele assim, Senhor, já faz 4 dias que ele está aqui. Ele já cheira mal. Como é que o Senhor quer que tire essa pedra? E Jesus ali insistiu ali que ele tirasse a pedra e a pedra ali foi retirada. Foi retirada. E quando eles retiram aquela pedra, Jesus ele ora. Ele ora e ele pede ao Pai que conceda mais esse pedido a ele. Para que todos que estavam ali acreditam que ele era realmente filho de Deus. E Jesus, em alta voz, ele chama pelo nome de Lázaro. Lázaro, sai para fora. E ali, em instante, eles começam a ver Lázaro saindo ali todo enrolado, todo enroscado ali naquele pano, dos pés à cabeça. E Jesus fala que ajuda ele, tira todos esses panos dele, deixa ele ficar livre desses panos. Deixa ele ir viver a vida dele, ele está livre da morte. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E isto me faz a entender que Jesus, ele vence a morte não somente naquela cruz, quando ele morre e ressuscita, mas ele já venceu muito antes. Porque quando a morte estava ali dominando Lázaro,
Ele foi e deu ordem para aquela morte largar o corpo de Lázaro, largar a alma de Lázaro, o espírito de Lázaro. E ela obedece. E Lázaro retorna à vida, mostrando o Deus forte, o Deus grande, todo-poderoso que há sobre esta terra. É o nosso Cristo. Então, por que devemos temer a tempestade? Quem está conosco foi capaz de vencer a morte. É o nosso Senhor e Salvador. E ali eu entendo quando Jesus ele pede para tirar a pedra. Ali havia um obstáculo entre ele e Lázaro. Qual o obstáculo hoje na sua vida para alcançar aquilo que Deus tem para você? Qual que é o obstáculo hoje na sua vida para que a glória de Deus reina sobre a sua vida, sobre a sua casa? Qual que é o obstáculo que está tendo hoje na sua vida para que aquela porta que Deus tem te prometido, você venha alcançar no dia de hoje? Identifique esse obstáculo hoje na sua vida e retire ele. Retire esse obstáculo da tua vida. Retira esse obstáculo que está impedindo a glória de Deus sobre você. Retire. Muitas das vezes o obstáculo está em uma amizade que não pertence ao reino de Deus, que não é de Deus para a sua vida. Uma amizade que desvia o foco do Senhor da sua vida. Muitas das vezes está em um mau conselho que estão te dando. Muitas das vezes está até mesmo em uma porta que foi aberta que não era, que Deus não está naquele lugar. Então identifique o obstáculo que está impedindo a glória de Deus sobre você. E retira. Retira esse obstáculo. Não dê atenção para as má-falação da sua vida. Não dê atenção para aqueles que olham para você e não dá nada para você. Não dê atenção para aqueles que olham para você e diz que você não vai chegar lá, que você não vai conseguir. Retira essa pedra, exclui essa pedra da tua vida e confia naquele que te prometeu. Confia naquele que garante a tua vitória. Confia no Senhor. Porque Ele vai chamar o teu nome, assim como Ele chamou o nome de Lázaro. Mas que Ele possa chamar o seu nome, você precisa retirar a pedra. Você precisa tirar esse obstáculo. Para que você venha ouvir a voz do Senhor. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Não deixa que essa pedra, não deixa que a pedra de tropeço venha a ser um obstáculo para que você venha a ouvir a voz de Deus. Mas é necessário que você retire. O que está desfalecendo a sua fé no dia de hoje? Exclui. Exclui esse problema da sua vida. Confia no Senhor. E o mais Ele vai fazer por você. Em nome de Jesus, deposita a sua confiança nele.
e ore ao Senhor, porque Ele é fiel para honrar o nome dEle sobre a sua vida. Porque assim como Jesus, em tudo que Ele iria fazer, em tudo que Ele fazia, Ele orava ao Pai, Ele glorificava o nome do Pai, representando a glória de Deus sobre essa terra. E o Senhor, o Pai, Ele tinha o prazer de honrar o Filho, de atender o pedido do Filho. E ali todos presenciaram a glória de Deus através da vida de Lázaro. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Isso me traz a entender. O que estava morto, Jesus trouxe vida. O que estava sem esperança, veio cheio de esperança, cheio de sonhos. Aquele que estava ali, trazendo tristeza para aquelas irmãs, desespero. A lágrima, ela se transforma em alegria na vida daquelas irmãs. Que elas presenciaram a glória de Deus. A vida, ela retorna sobre a vida de Lázaro. E a glória de Deus é sobre a vida delas, para a honra e a glória do nome do Senhor. O que está te trazendo, está tirando a tua esperança neste dia? O que está te trazendo choro, tristeza no seu coração? Chama Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração. Porque ele vem com o pacote completo para você. Ele traz esperança, ele traz vida, ele traz alegria. Foi o que ele trouxe ali para aquelas irmãs. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus esteja com você nesta manhã. E que essa palavra chegue ao seu coração como palavra de alegria, como palavra de esperança, como um socorro bem presente na sua alma, acreditando e confiando que o Senhor é Deus na sua vida e que mais Ele vai fazer por você. E que aquilo que estava te trazendo choro, vergonha, e aquilo que levou a sua expectativa, vai te trazer esperança. Você vai voltar a sonhar novamente, vai voltar a sorrir novamente. Porque o Senhor, quando Ele entra em nosso ser, Ele nos completa. Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso sorriso. É Ele que nos completa, Ele é a nossa alegria, a nossa esperança. Ele é a nossa paz que precisamos. E é nele que devemos depositar nossa confiança. Foi por isso que desde o início eu entrei falando que é um texto muito rico. Porque esse texto nos traz uma riqueza muito grande para os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado, exaltado e bendito é o nome do Senhor. Para todo sempre. Ficamos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com uma intercessão no altar do Senhor. Pela minha, pela sua vida. E que o Senhor venha restituir o nosso sonho. O Senhor venha restituir a nossa esperança, a nossa casa, a nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que se foi. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Ele traga em nossa vida, para a honra e glória do nome do Senhor, coisas novas. Coisas novas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um novo tempo para nossas vidas. Um novo viver. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Querido e maravilhoso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da glória, sou eu quem te dou graças, Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos familiares. Te faz presente, Pai querido, Pai amado, porque o Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus todo-poderoso, nos céus e sobre a terra. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, cremos, meu Senhor, que o Senhor é Deus fiel, Deus justo, Deus misericordioso, Deus tremendo. E assim, Pai amado, como o Senhor, Pai, tem todo o poder nos céus e na terra, assim como o Senhor se importou com Marta, com Maria, com Lázaro ali naquela sepultura. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor lembra, Senhor, de nós, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor deu uma ordem para que aquela pedra fosse retirada ali, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê uma ordem em nossas vidas agora, para que as pedras de tropeço caiam por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha a ser revelada sobre as nossas vidas. Pai amado, Pai querido, cremos no Senhor, porque somente o Senhor tem o poder de dar ordem, Pai, em nome do Senhor Jesus, e até a morte o obedecer. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos toda pedra de tropeço, repreendemos tudo aquilo, Pai, que está surgindo, Pai, como pedra de tropeço, para trazer para o teu povo dor, sofrimento. Nós repreendemos o espírito da morte, repreendemos em nome do Senhor Jesus o espírito da enfermidade, da vergonha, da derrota, do fracasso, do medo. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendida agora, em nome de Jesus, mas que o Senhor guarde a nossa casa, guarde nossos filhos, guarde a nossa família, guarde a nossa parentela, realize nossos sonhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira projeto do papel, coloca projeto, Pai, em nome do Senhor Jesus, a ser realizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, realizando os sonhos, desejos do coração, abrindo portas para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o teu povo, Pai amado, Pai querido, venha voltar a sorrir, para que o teu povo venha ter esperança, para que a fé do teu povo venha se alimentar,
exaltada perante o Senhor. E o nome do Senhor, o nome do nosso Pai, venha a ser exaltado, venha a ser glorificado em nossas vidas, para que testemunho, Pai, venha a ser relatado neste canal, para a honra e glória do nome do Senhor. É o que te pedimos nesta manhã. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esta edificação de fé, muito obrigado por estar aqui novamente com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco mais este dia, em nome de Jesus. E muito, muito obrigado. Pai amado, Pai querido, eu peço agora pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Pai amado, santifica a tua nação, santifica o nosso Brasil, tira toda a corrupção, Pai amado, tira toda a idolatria. Repreendemos o espírito da idolatria sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas cremos no teu poder, que o Senhor levanta um povo para te buscar, para exaltar, para aclamar o teu santo nome. Pai amado, desperta a tua igreja, desperta a tua noiva, porque sabemos, Pai, que a tua vinda, ela está próxima. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e queremos estar, Pai querido, Pai amado, juntamente, Pai, com nossa família, nossos familiares, para a honra e a glória do nome do Senhor, diante do Senhor, glorificando, exaltando, Pai, o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não ficamos despercebidos, mas que ficamos atentos à tua voz para este grande dia. Pai amado, Pai querido, cuida das nossas crianças, vai encontrar nossas crianças, cuida, Pai amado, das escolas, proteja, acampa teus anjos em cada escola, cada abrigo, cada orfanato, vai tirando, Pai, falso ensinamento, repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que as porta do falso ensinamento venha a ser fechada no mundo espiritual contra a vida das nossas crianças e que venha permanecer na vida das nossas crianças, que venha permanecer, Pai, o ensinamento da tua palavra, o ensinamento, Pai amado, que santifica a vida das nossas crianças, para a honra e a glória do nome do Senhor. É o que te pedimos, e em fé, Pai, eu te agradeço. Abençoe, Pai amado, cada membro deste grupo. Abençoe, Pai amado, cada inscrito neste canal. Pai, abençoe seus lares, abençoe suas famílias, abençoe a sua parentela, abençoe aqui quem vai deixar o seu like, quem vai compartilhar, abre porta. Tem causa na justiça que precisa ser resolvida. Pai, seja o advogado destes, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu